no livro de Marcos, São Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe com atenção o que diz. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhes: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E seguiram um grande temor e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Feche os olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, fala o coração da tua igreja, do teu povo, meu Deus. Fala o nosso coração de uma maneira que nós venhamos entender a tua palavra claramente, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos revelar a tua vontade, a tua promessa, em nome de Jesus, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória de Deus. Amém e amém. Pode se assentar, povo de Deus, em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus? Você está feliz? Amém? Graças a Deus. Então, a primeira coisa que nós observamos nessa passagem, a primeira coisa que nós observamos ao ler esta passagem, é que Jesus, ele faz uma promessa. Ele faz o que, igreja? Ele faz uma promessa. Ele diz: passemos para outra margem. Sim ou não? Jesus, ele não disse: vocês vão passar para outra margem. Ele disse: passemos para outra margem. O que Jesus ele estava dizendo ali para os seus discípulos? Ele estava dizendo que ele estaria com eles. Então, quando Jesus ele faz uma promessa para nós, ele é fiel para cumprir. E no texto que nós lemos, nós observamos que houve um contratempo. Nós observamos que houve ali um vento forte. Sim ou não? É ou não é verdade? O barco que eles estavam se encheram de água. Isso nos mostra que ainda que nós estejamos com Jesus, o vento vai o quê? Vai soprar. Quem está entendendo? Ainda que nós estejamos com Deus, o nosso barco ele pode se encher de água. Mas nós temos que agarrar na promessa de quem? De Deus em nossas vidas. Porque
2 Coríntios, está escrito que todas quantas promessas de Deus são nele, sim. Amém? Então, se Deus ele faz uma promessa para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. O problema de tudo é que às vezes no meio do vento, no meio do temporal, no meio do levante, nós às vezes esquecemos das promessas de Deus em nossas vidas. Então o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele faz ali, Ele dá uma garantia da sua presença. Amém, povo de Deus? Ele diz assim: passemos, independente, meu querido, independente das circunstâncias, independente das ações do tempo, da natureza. Quem está compreendendo a palavra? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então, se Ele fez uma promessa para nós, Ele vai cumprir. Talvez você pense que, pelo que você está passando, Deus nem está mais na sua vida, nem mais no seu caminho. É natural que nós, servos de Deus, passemos por lutas, passemos por adversidades, mas dentro do nosso coração há promessas, que Ele está conosco. Amém, povo de Deus? É isso que vai mudar toda a nossa história, é isso que nos vai garantir a nossa vitória, é a presença dEle em nossas vidas, independente do lugar que você está, independente de onde você trabalha, onde que você estuda, onde você está, a importância é que Deus está na sua vida. Amém? É isso que importa. Então diz mais assim: e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Eu queria lembrar a vocês que Moisés, quando ele pede a Deus a presença dele, Deus pediu que Moisés subisse com o povo. Moisés, ele disse para Deus assim: ó Senhor, se eu achar graça diante dos seus olhos, faz que a tua presença seja comigo. Ele sabia da importância, a importância da presença de Deus na vida dele. Ele diz o seguinte, Moisés, ele diz assim, que se Deus não fosse com ele, se a presença de Deus não fosse com Moisés, que era para Deus não fazer ele subir. Então nós precisamos entender a importância da presença de Deus em nossas vidas, porque tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo, nós precisamos da presença dele, da presença de Deus, porque se Deus não for na nossa vida, não adianta nós não precisa nem pelejar para ir. É como Moisés. Então Deus, ele fala com Moisés assim: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Amém? Se você observar isso, está no livro de Êxodo, capítulo 33 de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no versículo de número 14, 15, o Senhor diz assim para ele: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E quando nós observamos a palavra descansar, significa assentar, estar aliviado, estar quieto, seguro, estar calmo, habitar pacificamente. Então a presença de Deus, ela faz uma diferença tão grande nas nossas vidas, tão grande. Eu não sei se você já observou, mas talvez quando a gente observa uma pessoa que tem a presença de Deus, você acha que a vida dela é um mar de rosas, mas talvez a luta dela é maior do que a sua. Mas o que faz essa diferença? É a presença de quem? De Deus, que faz a pessoa estar quieta, que faz a pessoa estar calma, que faz a pessoa estar tranquila, que faz a pessoa estar segura, porque ela tem dentro dela a presença de Deus, ela tem a promessa de Deus.
na vida dela. Amém, povo de Deus? Então isso é muito importante. Aí às vezes a pessoa, olha, mas fulano passou por aquela situação e parece que não aconteceu nada. Mas é porque a presença de Deus está com a pessoa. Não adianta a pessoa, ela ter fama, dinheiro, ela ter um nome. Se ela não tiver a presença de Deus, ela vai se abalar. Ela vai se desesperar. Então é muito importante. Moisés, ele sabia dessa importância. Moisés, ele sabia que sem a presença de Deus, ele não conseguiria. E Jesus, ele promete ali, ele falou para os discípulos, nós vamos passar para outra margem. Então se há essa promessa, é porque vai acontecer. Por que eles estavam com medo na hora que se levantou o vento? Por que eles temeram? Eles foram lá na popa e foram acordar o mestre. Eles chegaram lá e disseram, eles despertaram Jesus, e diz assim a palavra de Deus, no verso 38, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus diz assim no verso 39, e ele despertando, repreendeu o vento, e disse, olha o que ele disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. É assim que acontece na nossa vida. Quando é natural que nós, seres humanos, que a gente tem medo. É natural isso. Mas quando nós não confiamos em Deus, isso passa a ser uma incredulidade. Passa a ser uma incredulidade. Quando a gente não confia em Deus, o medo é natural. Quem é que não tem medo, né, de perder um familiar? Quem é que não tem medo de perder às vezes o seu emprego, o seu bom emprego? Quem é que não tem medo, talvez, de se contaminar? Sim ou não? Nessa pandemia que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que, né, estar seguro ali, obedecendo às regras. Mas uma coisa é a pessoa duvidar da presença de Deus. Duvidar da presença de Deus. O trabalho que eu faço, o meu trabalho, ele me cobra eu fazer sempre ali uma remoção de uma pessoa que está infectada, tem todos os aparatos. Imagine se eu falar assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não vou, eles vão me mandar embora, sim ou não? Então eu tenho que estar todo equipado, fazer a remoção ali, mas o que importa é o que está dentro de mim, é a presença de Deus, é a promessa de quem, povo de Deus? De Deus na nossa vida. Então, se Deus não for na vida da pessoa, não adianta, ela vai perecer. Então, nós precisamos entender que o controle está nas mãos de quem? De Deus. Às vezes a pessoa no desespero, ela pensa assim, mas será possível que eu tenha orado, Deus não está ouvindo? O que está importando eu ir todas as quintas, todos os domingos? Eu ia aos domingos pela manhã na escola dominical e eu estar passando por essa luta? Será que ela não está duvidando do controle de Deus na vida da pessoa? Nós não podemos duvidar de forma nenhuma que Deus é na nossa vida. Amém, igreja? Precisamos entender isso, que ainda que o mar se levante, ainda que as altas ondas busquem o nosso fim, nós precisamos entender que o Senhor está no controle. Jesus nos garantiu a presença dEle em nossas vidas. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, não há um lugar onde que você passa e Jesus não possa ir ali. Não há barreiras, não há fronteiras. Você atravessa aquela fronteira, ah não, Jesus só está daqui para lá. Não, não, Ele está dentro de quem? De nós. Ele está dentro de nós. E isso, a presença de Deus é tão importante que Moisés ele fala assim, ó, se o Senhor não fizer
Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for, eu não vou. Não faz subir não, que eu não vou. Porque ele sabia do peso que tem a presença de Deus em nossas vidas, na sua vida. Amém? Nós precisamos entender isso, queridos. Então, diz mais assim, que Jesus repreendeu e disse no 40, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, o poder de Jesus sobre o vento, sobre as águas. Desesperado.